Olá, bem-vindo a Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia e neste episódio vamos falar de como 3 dias podem parecer uma vida. Nós estamos a falar de férias, estamos a falar de uma escapadinha num verdadeiro sítio espetacular que, no fundo, vai trazer um descanso que equivale a mais de uma semana de férias noutro sítio qualquer. Venham daí e vamos falar de como 3 dias podem parecer uma vida. Olá, bem-vindos ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia Pereira Coutinho e à sexta-feira convido-te a abrandar, a respirar fundo e a mergulhar num mundo onde o tempo corre devagar ao ritmo da natureza. Junte-te a mim nesta viagem pelo Alentejo, onde cada momento é uma celebração da simplicidade e do prazer de viver sem pressa. Tens vagar para me ouvir? O final de tarde é a hora preferida do dia para mim. Aquele espaço entre as 5 e as 8, em que já o sol não está tão forte, mas a luz ainda é dourada, sem ser muito agressiva, os dias estendem-se, as noites demoram a chegar e, portanto, é aquele momento em que o silêncio é um silêncio diferente, é um silêncio em que nós sentimos que não há barulho nem ruído à volta, mas há uns sons que nos acalmam. Há o vento nas árvores, como este que estamos a ver aqui agora, e é de facto a chamada Golden Hour, a hora do dia que eu mais gosto. E aqui o que mais podemos ouvir são o chilrear dos passarinhos, o vento nas árvores, um cão que ladra ao longe, ou até, quem sabe, uma vaca a mugir que vem com o som do barulho. Portanto, é o momento ideal para pausar, para relaxar e para se sentar sem fazer absolutamente nada. E isso é precisamente o que se pretende com uma escapadinha, em que não haja grandes programas para que os dias não estejam muito ocupados e que possamos deixar que o turbilhão que passa na nossa mente acalme e consigamos estar mais tempo sem checar o telemóvel, só apenas a ler um livro, a conversar, a beber uma bebida fresca ou até, quem sabe mesmo, a fazer uma bela sesta. Todos nós vivemos muito com a ideia rígida do que é descansar. Para nós, descansar significa férias e muitas vezes férias significa aviões, itinerários, um programa muito vasto de coisas para conhecer e efetivamente acabamos por não conseguir descansar. E o que acontece é que quando voltamos temos que recuperar das férias e o nosso corpo não teve o tempo suficiente para acalmar, voltar a si e centrar-se naquilo que é essencial. E como a maioria de nós tem poucos dias de férias, não é? O que acontece é que estamos sempre a tentar concentrá-las para podermos efetivamente ter algum tempo mais longo de descanso e, portanto, ficamos de janeiro a dezembro praticamente só com um ou no máximo 2 períodos de férias. E isso muitas vezes não é suficiente, porque no entretanto o nosso corpo cansa-se, andamos mais cansados, temos épocas do ano mais complicadas, em que temos mais lançamentos, mais produtos, mais eventos e, portanto, isso faz com que as pessoas acabem por não descansar efetivamente. Mas há uma alternativa fantástica, que são as escapadinhas. E quando eu falo de escapadinhas, são 3 ou 4 dias, longe do ritmo, longe da rotina, longe daquilo que é habitual fazermos sempre, num local escolhido criteriosamente para que possamos efetivamente descansar. E o nosso país é muito prolífero em feriados nacionais, portanto nós temos muitos. O mês de junho, que entra agora, é um mês que tem variadíssimos e, portanto, se calhar com um dia de férias ou 2 dias de férias conseguimos tirar 4 ou 5 que efetivamente nos vão saber a verdadeiro descanso. E quando falo destes 3 ou 4 dias, nós estamos a falar de um city break em que temos que ir ver museus, conhecer restaurantes. Não estou a falar de touradas, nem de mariscadas, nem de coisas que, no fundo, também nos sugam um pouco a energia. Claro que é bom, é ótimo socializar, mas é tirar esses dias para efetivamente descansar, não só o corpo, como também a alma. E, portanto, é necessário nós, de facto, acalmarmos a mente, deixarmos de ver e-mails, telemóveis, ficarmos sem rede, porque é possível ficar sem rede, e conseguirmos dedicar-nos efetivamente a pensar, a gerir aquilo que temos para fazer, a podermos não fazer nada ou se pura e simplesmente ficar no sofá a olhar o pôr do sol, que é tão bonito nesta altura do ano. E realmente o nosso sistema nervoso demora no mínimo 24 horas até conseguir abrandar. E por isso é necessário pelo menos um dia para que consigamos entrar num novo ritmo, entrar num ritmo mais relaxado, de mais tempo qualificado, mais tempo para nós, para que efetivamente esse descanso produza os seus efeitos. E por isso uma escapadinha é o ideal. 3 a 4 dias, quem sabe 5, o feriado de 10 de junho, por exemplo, é uma quarta-feira e com 2 dias de férias consegue tirar 5 dias. É de facto a altura ideal para poder tomar uns banhos de piscina, aproveitar estes dias de calor e conseguir efetivamente relaxar e ganhar, recarregar baterias e ganhar forças para o tempo que ainda vem aí antes de férias. Mas o importante, para além disto, é também que consigamos escolher o local ideal para o fazer.
E por isso é importante que saibamos que não vamos ter solicitações, que não vamos ter notificações, vamos poder efetivamente estar calmos, não ter despertador, acordar à hora que quiser, comer à hora que quiser, poder aproveitar cada momento sem ter nada que fazer a seguir e, portanto, sem estar a cumprir horários e realmente tirar esse tempo para si, ou para si e para a sua família, terem um tempo de qualidade, fazerem jogos, brincarem e, no fundo, realmente recarregar as baterias e poder sair daqui com a sensação de que os dias se estenderam, que o tempo esticou e que o tempo que passaram aqui soube mesmo a muito. E por isso é muito importante que escolham um local onde o silêncio é o ingrediente principal, não é a ausência de ruído, é de facto o ingrediente principal, onde pode acordar demoradamente e ver logo o campo de manhã, ouvir os passarinhos como estamos a ouvir aqui a chilrear, poder ir dar um mergulho fora de horas ou de manhã cedo quando quiser. É fundamental que consiga efetivamente desligar da rotina, desligar do hábito de todos os dias, do trânsito, de ir de carro para um lado, vir de carro do outro lado e, portanto, não ter que pegar no carro. Só isso já é o suficiente para a pessoa conseguir relaxar e ter uma mente mais livre, mais aberta e ter mais espaço para criar, para inovar, para ter novas ideias. E estas escapadinhas são mesmo importantes para se conseguir fazer o reset. Seja sozinho, seja acompanhado, o importante é que não seja algo muito social, porque efetivamente isso leva a que haja uma agenda para preencher, haja várias necessidades a atender e aquilo que nós precisamos é de não ter solicitações, é de podermos fazer o que nos apetece e que nos dá na real gana, sem ninguém nos chatear, nem ninguém nos pedir contas daquilo que estamos a fazer. Depois aqui também desligamos o algoritmo modo viagem, ou seja, não há TripAdvisor, não há reviews, não há restaurantes para ir ver específicos. Há de facto uma cadeira, um bom livro, uma boa bebida refrescante, ou até só água, pura e simplesmente, uma caminhada ao fim do dia ou logo pela manhã que está menos calor e todo o tempo do mundo para desfrutar. E efetivamente estes dias que têm tal e qual 24 horas como todos os outros acabam por se estender, por se esticar e sairmos com a sensação de que efetivamente passou quase uma semana ou até mais, porque o tempo que ali estivemos foi um tempo de presença, foi um tempo de entrega, foi um tempo de nos deixarmos levar por aquilo que o sabor da vida desses dias nos pediu. Seguramente já fez algumas escapadinhas, muitas vezes até para city breaks ou outros sítios, mas efetivamente há de reparar que estes pequenos blocos de dias de descanso efetivo sabem sempre a muito mais. Porque o tempo também não é medido só em horas, o tempo também é medido em experiências. E quando temos muitas experiências encadeadas umas nas outras, é óbvio que nos enriquece, é óbvio que nos traz sensações novas, mas também não nos dá espaço para respirar, não dá aquele espaço de pausa, não dá o espaço para que uma frase de um livro pouse dentro de nós, não dá o espaço para que possamos, se calhar, escrever umas linhas sem ser no computador e tirar cá para fora coisas que às vezes não temos tempo para o fazer. E por isso é muito importante que consigamos criar esse espaço, dar tempo para que o descanso efetivamente chegue, para que consigamos neurologicamente assimilar que efetivamente o corpo está a descansar, porque não está em estado de alerta, não está em estado de resposta imediata, não está em estado de responder a solicitações. E quando nós mudamos de contexto, quando dormimos numa cama diferente, quando estamos numa casa diferente, cujos sons de manhã também não são aqueles a que estamos habituados, quando não temos despertador, quando temos sensações novas, isso traz-nos uma paz de espírito e uma sensação de leveza que é difícil de igualar. E por isso, aqui o Monte das Lajes é efetivamente um lugar magnífico para poder fazer uma pausa e vir aqui passar uns dias, fazer uma escapadinha, porque vai com certeza absoluta descansar. Quem trouxer consigo vai descansar também, vai ter experiências novas, vai poder estar em contacto com a natureza, estar mais longe dos ecrãs e estar efetivamente presente. O feedback que normalmente temos aqui dos nossos hóspedes é que efetivamente, ao fim de um dia daqui estarem, já parece que se sentem na sua casa, já estão completamente com um ritmo diferente e muitas vezes não se querem ir embora. E, portanto, é fundamental que saiba escolher um local onde quer efetivamente descansar e fazer um reset, não só da cabeça como também do corpo, e poder reenergizar e ter energia para novos desafios futuros. Esta semana vou-lhe deixar um desafio muito simples e que eu acho que vai ser muito agradável. Vá planear um verdadeiro reset para a sua vida e, por isso, abra a agenda e veja dos feriados que existem em Portugal qual é aquele que pode escolher para tirar 1 ou 2 dias de férias e conseguir um tempo mais longo para descansar.
Depois, escolha criteriosamente um local onde sabe que isso vai acontecer, onde sabe que vai poder estar longe das solicitações e, efetivamente, descansar como o seu corpo pede. Escreva num papel o que é que precisa que esses dias lhe devolvam, seja silêncio, paz de espírito, descanso absoluto, dormir mais, enfim, escreva aquilo que é o seu objetivo e depois marque. Mas marque mesmo, porque se tiver marcado, se tiver inclusive feito o pagamento antecipado, não terá a tentação de desmarcar. E sabe que às vezes surgem aqueles pequenos imprevistos ou aquelas coisas que nos levam a ter essa tentação. Mas o tempo para si, o tempo para descansar, o tempo para fazer reset não é negociável. E por isso, se programar atempadamente, se programar as suas tarefas de forma a que consiga efetivamente estar presente, estar lá a descansar, vai ver que vai conseguir e no fim vai-me agradecer por lhe ter dado esta sugestão. E isto porque a vida rápida dos nossos dias, a correria com que vivemos no dia-a-dia, tem uma grande mentira dentro de si, é que não há tempo. E nós temos sempre essa sensação de que não temos tempo. Mas efetivamente o tempo existe e ele está lá, nós temos apenas que nos programarmos e sabermos bloquear blocos de tempo, seja num dia ou até de alguns dias, para que possamos efetivamente ter tempo para fazer aquilo que gostamos. Há uma lei que é a lei de Parkinson que nos diz que o tempo expande-se, ou seja, se nós temos 2 horas para fazer uma tarefa e que ela demora efetivamente 2 horas a fazer, mas programamos um dia inteiro para essa tarefa, o que vai acontecer é que nós vamos demorar o dia inteiro a fazer essa tarefa. Porque procrastinamos, porque demoramos mais tempo, porque sabemos que temos coisas para fazer e deixamos sempre tudo para a última da hora. Por isso, o essencial aqui é saber programar. Portanto, programar o tempo efetivamente para si, o me time, que não é negociável. E todos os dias basta meia hora, 10 minutos, 15 minutos. E quando for tempo para descansar efetivamente, descansar o corpo e a cabeça, marque com tempo na agenda. Escolha um fim de semana alargado, escolha 3 ou 4 dias para poder efetivamente mimar-se a si e aos seus, se assim o entender, e poder de facto descansar. É fundamental e vai ver que lhe traz um benefício enorme e que vai sentir que precisava mesmo daqueles dias para si. E quando finalmente perceber que o silêncio não é um inimigo e que é efetivamente o seu nome do meio, vai começar a apreciá-lo cada vez mais e vai começar a apreciar a sua própria companhia e o poder estar efetivamente a descansar, a relaxar e a ganhar novas energias. Se gostou deste episódio, partilhe com amigos que possam gostar destes temas. Também me pode fazer um like ou deixar um comentário ou até, quem sabe, a sugestão de um tema para um novo episódio. Eu estou consigo todas as sextas-feiras no Spotify e no YouTube. Por isso, desejo-lhe uma excelente semana. Não se esqueça de marcar a sua escapadinha, de preferência no Monte das Lajes. E até à próxima sexta-feira. E assim nos despedimos com vagar e coração. Obrigada por estares desse lado. Até à próxima sexta-feira, para mais um momento de pausa e inspiração. Entretanto, vive devagar e conta-me como foi. Até breve!